Meus irmãos, vejam bem, essa irmã aí, ela se chama Eva, e nesse vídeo vocês vão ver comigo o que Deus mostrou a ela, irmãos. Preste muita atenção. Eu sonhei que eu tinha olhado para o céu. E quando eu olhei para o céu, irmãos, eu vi um céu nublado, escuro. E aí nesse céu nublado, escuro, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. E eu falei assim, eu falei que Jesus está voltando e ninguém está acreditando em mim. Eu falei. Eu avisei. Eu falei para todo mundo que Jesus está voltando, mas ninguém está acreditando em mim. E eu fechei os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, eu subi com ele. Eu subi. E quando eu subi, irmãos, eu comecei a glorificar o nome dele. Falar glória a Deus, aleluia. Comecei a glorificar o nome de Jesus. E aí, irmãos, eu disse, Jesus, num piscar de olhos, Jesus vai voltar. Eu falava assim. E aí, de repente, eu já tive outro sonho. Que eu vi um campo lindo, maravilhoso, aquele campo verde, muito bonito. Eu vi uma água cristalina, água limpa, pura. E aí eu olhei para o céu novamente. E quando olhei para o céu novamente, eu vi Jesus sentado num trono, com as duas mãos, cada mão de um lado, assim, tipo pegando naquele, assim, no trono, assim, com a mão assim, mais ou menos, né? Assim. E eu vi uma coroa, assim, na cabeça dele, muito bonita. E eu vi dois seres do lado dele, dizia anjos que está do lado de Jesus. E quando eu falei que era Jesus, eu vi ele assim me olhando de lá de cima para baixo para mim. E aí eu me ajoelhei, eu coloquei o meu rosto sobre aquele pó no chão. E eu falei assim, Senhor, eu não sou digna de entrar em teu reino. Sou pecadora. Me perdoa, Jesus, pelas minhas falhas. Perdoa, Senhor. Perdão, perdão, perdão. E aí, de repente, eu já via muitas águas levando pessoas, levando casa, levando muro, um desespero. E eu falei assim, Jesus, eu vou morrer, Jesus. E ele disse assim, não, você não vai morrer, porque todo aquele que crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. Ai, glória a Deus, aleluia. E eu fechei os meus olhos. Quando eu abri novamente os meus olhos, eu não morri. Eu falei, Senhor, eu não morri. Glórias a Deus, aleluia. Foram esses dois sonhos que eu tive, irmãos. Então eu acredito muito que Jesus está voltando. Eu acredito muito nisso. E eu ainda comentei com meu esposo, eu falei, amor, se Jesus voltar hoje, eu vou subir. Eu vou subir com ele. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome. Então eu quero dizer para os irmãos, se prepare, igreja. Se
prepara, porque Jesus está voltando. É hora de nós estarmos preparados. Gostaria de dizer para os irmãos que tem mais ou menos um hino que diz assim: o arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. Então eu quero dizer para vocês, o destino da tua viagem, quem vai escolher você, irmãos? É você. Então eu gostaria de dizer para vocês que Jesus está voltando, sim. Está voltando. Esteja preparado. Amém, irmãos? Esteja preparado para a vinda dele. Esteja preparado. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Deus poderoso, Deus de glória, Deus de poder. Toda honra e toda glória é para ti, Jesus. Para ti, Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Esteja preparado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Maravilhoso sentir a presença de Deus. É maravilhoso sentir a presença do Pai. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês e dizer que Jesus está voltando. Glória a Deus, né? Amém. Esteja preparado. Preparado. Glória a Deus. Até a próxima, irmãos. Meus irmãos, agora vejam aqui esse outro vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora. Não saiam do vídeo. Vejam que nós acabamos de ver que essa primeira irmã aí, a Eva, quando ela foi arrebatada, lá no céu ela viu, né, o juízo de Deus acontecendo sobre a terra. Agora vejam, irmãos, não será nada fácil para quem ficar aqui. Vejam comigo o que Deus mostrou a essa irmã. Como um sonho se liga com o outro. Preste muita atenção. Eu tive um sonho muito estranho, gente. Eu vou contar aqui para vocês. Eu não quero afirmar que esse sonho foi uma visão, foi alguma coisa do tipo. Não, foi um sonho que eu tive mesmo. Eu deitei para dormir e eu sonhei esse sonho. E esse sonho me incomodou e eu resolvi gravar para deixar registrado esse sonho. Então, assim, gente, meu sonho foi o seguinte. De repente, no sonho, eu estava num lugar de muita, assim, correria e aflição. Muita correria. Uns corria para lá e outros corria para cá. E eu me deparei naquele lugar. E eu estava com alguém que aquela pessoa, como se estivesse contando os acontecimentos daquele momento para mim. Só que eu não vi essa pessoa parecia que estava assim do meu lado. E aí, gente, de repente, eu fui transportada para fora do planeta. E eu conseguia ver o planeta cheio, gente, de luzinhas. Cheio de luzinhas em volta do planeta todo. E essas luzinhas eram uma conectada com a outra. Era como se fossem várias luzinhas de neon. E aí, aquela pessoa que estava ao meu lado falou para mim assim... sabe o que é essas luzes em volta do planeta Terra? E eu disse não. Aí falou assim, satélites. O planeta Terra inteiro está controlado por satélites. E de repente, gente, a gente voltou para a Terra. E daí eu me vi em meio a uma aflição muito grande. E aquela aflição era pessoas tentando fugir. Gente, foi muito horrível, muito ruim aquele sonho. E nisso, eu também tinha que fugir. Aí aquela voz falou assim, você também vai ter que fugir. E de repente, eu já entendi que eu tinha que fugir, porque eu era cristã.
E é como, gente, se eu tivesse perdido o arrebatamento da igreja. Entendeu? E aí, nisso, eu também tinha que fugir. Só que acontece que não tinha para onde fugir. Porque o planeta era todo... É como se aquela pessoa que estivesse ao meu lado quisesse me mostrar isso. É como se o planeta tivesse todo controlado por satélites que encontrava a pessoa em qualquer lugar do planeta. Não tinha para onde fugir. E eu lembro que o meu corpo era transportado para vários lugares do planeta, para mata, para vários lugares, gente, do planeta. E lá sempre tinha alguém fugindo, porque não tinha para onde fugir. E sabe, a gente era perseguido não por pessoas. A gente era perseguido por robôs. Era robôs que estavam perseguindo a gente. E aí eu me lembro que no sonho eu falava para aquela pessoa que estava comigo que eu ia plantar alguma coisa para mim poder sobreviver pelo menos. E essa pessoa falava para mim assim que todos os lugares da Terra era rastreado e tinha um dono só. Então, para você plantar e colher, você tinha que ter autorização dessa pessoa. Então, você tinha que ter uma marca dessa pessoa. E aí, gente, eu sei que a gente sempre tá ouvindo falar do apocalipse e tudo mais. Eu não sei por que eu sonhei esse sonho, mas realmente eu sonhei esse sonho. E aí, era um tempo muito estranho, gente. Nesse sonho, diz que você não... E era um tempo muito estranho, gente. Nesse sonho, foi muito perturbador pra mim. E eu não consigo, assim, não consigo esquecer ele. Por isso que eu resolvi gravar. E nesse sonho, gente... diz que as pessoas não trabalhavam mais, as pessoas recebiam o mesmo salário, não sei porquê, eu nunca ouvi falar disso, mas diz que essas pessoas, todas as pessoas do planeta recebiam o mesmo salário e tinham as mesmas probabilidades para as coisas, os mesmos direitos, entendeu? E era uma pessoa só que dava o salário para essas pessoas, para todas as pessoas. E quem fazia o trabalho do ser humano era robôs. E daí tinha robôs para trabalho, tinha robôs para dirigir, tinha robôs para perseguição, tinha exércitos de robôs. Gente do céu, que sonho horrível que eu sonhei. Que sonho horrível que eu sonhei. E esses robôs tinha autorização, é como se fosse uma lei de eliminar os cristãos, as pessoas que desobedecessem a lei desse sistema, desses... Ai, gente, foi horrível esse sonho, gente, meu Deus, foi horrível mesmo, sério mesmo, foi horrível. E aí, gente, eu peguei e falei, meu Deus, aí eu já comecei, aí eu me desesperava no sonho, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu perdi o arrebatamento, meu Deus. E fiquei desesperada naquele sonho, gente do céu, meu Deus, foi feio o sonho. Sabe quando você acorda de um sonho e você fala, graças a Deus que era sonho? Gente do céu, eu lembro que no sonho eu corria e não conseguia escapar, porque todo canto assim saía um robô daquele para pegar a gente e pegava as pessoas. Gente do céu, meu Deus, que sonho. Assim, eu tô contando esse sonho aqui porque a gente sabe que vai haver o arrebatamento da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tá sendo muito já perseguida, né? Sempre esteve, de forma sutil, de forma mais agressiva, porém sempre esteve sendo perseguida. Gente, se preparem, entrega seus caminhos ao Senhor. Busca o Senhor de todo o teu coração, com sinceridade. Não vale a pena falar só de palavras vãs. Procura colocar no teu coração, aplicar a palavra do Senhor como uma bula para você viver, para você caminhar aqui sobre a terra. Porque, gente, por mais que esse sonho foi um sonho só, mas a gente não sabe o que nos sobrevirá mesmo assim, sabe? Então se prepare, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e fica agarrado com o Senhor, porque quem perder, gente, o arrebatamento da igreja não vai ser fácil.
Não vai ser fácil de jeito nenhum para sobreviver sobre essa terra. Então é essa minha palavra, o Senhor morreu, ressuscitou, gente, a gente está cansado de ouvir falar sobre isso, e é a maior verdade que existe. O Senhor morreu, entregou a vida dele na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas, e nada se compara, gente, nada se compara, nada material se compara com a grandeza da salvação, e é o maior presente que você tem. É o maior presente. Ninguém, gente, é eterno. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Ninguém é eterno. Então não se apegue demais às coisas desta vida a ponto de você perder a essência de Cristo na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e segure com Cristo, porque a coisa vai ser difícil. Essa é a minha palavra para você nessa manhã. Meus irmãos, com toda certeza, eu creio que isso não é um sonho natural, isso é um sonho de revelação de Deus, da parte de Deus. E o que me chamou muita atenção aí foi exatamente o que ela disse, foi exatamente isso que Elon Musk tinha falado quando ele esteve na Arábia Saudita. Ele participou de um evento apresentando ali os seus robôs. Ele disse abertamente para todos, dizendo que o futuro da humanidade seria o trabalho feito pelos robôs, que os robôs irão trabalhar para a humanidade e todos teriam uma renda universal. E foi exatamente o que Deus mostrou a ela, irmãos. E isso, irmãos, está escancarado, para quem quiser ver. Isso não é novidade para ninguém. Isso vai acontecer. Vai acontecer. O próprio sistema já está avisando que isso vai acontecer. E isso, irmãos, isso se liga perfeitamente com a palavra de Deus no controle populacional que será liderado pelo anticristo. Não estou dizendo que Elon Musk é o anticristo, mas com certeza ele vai fazer parte desse sistema que vai controlar, que irá controlar toda a humanidade na perseguição para aqueles que não quiserem aceitar a marca da besta, aqueles que ficarão aqui quando acontecer o arrebatamento da igreja. Irmãos, é tremendo tudo isso que nós acabamos de ver. Todos os vídeos são reveladores do que vai acontecer. Então é tempo de prepararmos, porque Jesus voltará a qualquer momento. Amém? Irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.